Fala, amigão. Tranquilidade? Como é que você tá? Tudo em paz? Amigos, hoje eu gostaria de fazer um videozinho aí diferente. Eu que gosto de assistir bastante programas esportivos, aliás, sites de esporte aí, que é da onde eu tiro as notícias dos vídeos que eu posto, né? Sobre o mercado da bola, informações aí dos clubes. Aí eu já tava olhando sobre a Copa do Mundo. É, e teve um site ali que me chamou a atenção. Olhei outro site sobre o mesmo tema, então tá muito bem parecido. Eu queria passar isso para vocês, deixar aqui minha opinião sobre os favoritos aí a Copa do Mundo. Espanha, primeiro com 16,1%, França em segundo com 13%. Concordo. E se fosse invertido, França em primeiro, Espanha em segundo, também concordaria. Inglaterra em terceiro, Argentina em quarto. Não concordo, nem com a Inglaterra ali, nem com a Argentina. Se fosse invertido, também não concordaria. Portugal quinto, Brasil sexto. Eu acho que Portugal deveria ser o terceiro e Brasil quarto. Aí, Argentina, Inglaterra, Alemanha que está em sétimo e Holanda em oitavo. Eu acho que qualquer um deles, qualquer posição, estaria. Acho que Holanda, oitavo tá ok. Aí Argentina, Inglaterra e Alemanha, qualquer que mexesse ali, qualquer uma das posições deles ali, de quinto, sexto ou sétimo, para mim acharia justo. Ah, a Argentina é atual campeã, mas não vejo com a seleção tão forte igual teve na última Copa. O Alemanha tem um elenco bom, uns jogadores que podem se destacar, até vou falar deles, mas também não vejo tudo isso. A Alemanha já deixou de ser seleção assim que assusta já há um tempinho. E Inglaterra nunca mostrou em Copa do Mundo todo o seu potencial. É que a Inglaterra, assim, né? Se tu para analisar todos os grandes da Inglaterra, ah, quase nem todos os jogadores são dali. Tipo assim, eu vou citar um exemplo do lateral, o Arnold, que até a temporada passada jogava no Liverpool. Esse ano estava no Real Madrid. Ele não foi convocado, né? Mas em uma não convocação muito questionável. Então era ali. A gente fala do um dos melhores laterais esquerdos que teve nos últimos anos ali na Premier League, que foi o Andy Robertson. Não é na Inglaterra. Então, assim, os que jogam na Premier League geralmente não são do país. E os que são do país estão jogando em outras ligas, entendeu? Então é coisa assim meio que acho que atrapalha bastante. O Harry Kane hoje tá brilhando aí na Bundesliga pelo Bayern. Então fica uma coisa meio assim, né? Então, por isso que eu não considero como um dos fortes, tipo, um terceiro lugar como colocaram ali. Portugal, por que eu considero Portugal em terceiro? Na frente do Brasil, principalmente. Porque é uma seleção que já está pronta, né? A atual campeã da Nations League. Acho que se você pegar jogador por jogador, é um elenco bom. E se, eu não acredito, mas se chegasse a ser campeã da Copa, para mim não seria surpresa. Ainda mais que lá na frente tem um cara obstinado que quer porque quer levantar esse título. Então, na minha maneira de ver, Espanha e França, ok. Se fosse invertido, beleza. Brasil, não, Portugal terceiro, para mim seria um Brasil em quarto. Quinto, sexto, sétimo. Argentina, Inglaterra, Alemanha, qualquer um deles. E a Holanda ali, oitavo, acho que tá num bom lugar. Foi falado também, olhei bastante também sobre as possíveis zebras que toda a Copa do Mundo tem. Se falou muito em Noruega, por causa do Haaland, mas sozinho não se faz muita coisa. Se fosse assim, teria sido campeão da Premier League de novo, não foi. Goleador, mas não acredito que vai ajudar a Noruega a chegar num lugar muito alto. Marrocos, acredito que Marrocos pode incomodar de novo, tem uma boa seleção. Hakimi, monstro. Tem Brahim Dias que joga a bola pra caramba. O goleiro lá, o Bono, é muito bom. Então acredito que, de repente, pode ser a nova velha zebra da Copa aí. Falaram também dos Estados Unidos. Pulisic, um bom jogador, joga em casa. Mas eu não acredito muito não. Acho que não tem seleção para isso.
E a mesma coisa que eu falei sobre o Haaland, o jogador sozinho não vai fazer milagre. Olhei também, ali falava bastante sobre jogadores que podem terminar como artilheiro. Mbappé não ganha título há 2 anos pelo Real Madrid. Mas temporada de 42 gols, 7 assistências. Vai falar o quê? Kane, 61 gols, 5 assistências. Isso só pelo Barça. Bola de ouro, garantida. E fortíssimo candidato. Chuteira de ouro, desculpa, garantida. E fortíssimo candidato aí ao título de melhor jogador do mundo. Dembélé, 20 gols, 12 assistências. Bicampeão aí da Champions. Yamal, 19 gols, 14 assistências. Vem jogando muita bola. Aí Vinícius Júnior, 21 gols, 12 assistências. E sem falar da dupla que vai deixar saudades aí, tanto na Copa do Mundo como no futebol mundial. Lionel Messi, 910 gols. Cristiano Ronaldo, 970 gols. Então, possíveis artilheiros aí e jogadores que podem vir a brilhar. E o Haaland, né, que apesar de eu não ver a seleção dele de longe, 51 gols em 58 jogos. Que é o quê? Só pela Premier League foi 27. Então não dá para discutir os números de Erling Haaland. E jogadores que talvez não sejam titular, mas que é bom pra gente ficar de olho. Olise, 20 gols, 25 assistências pela França, jogador da França. Olise que se pegar o Brasil, tá lascado, né? Ah, porque eu não conheço nenhum famoso do Brasil? É, meu amigo, espera. Yamal, na Espanha. Wirtz e Musiala da Alemanha. Temos Adrian Güler da Turquia. Turquia que é uma seleção fraca, mas ele vem se destacando, cresceu bastante nessa temporada no Real Madrid e pode aí vir a mudar. Pela Holanda temos Van Dijk, monstro. Dumfries, ele está acertando isso aí para o Real Madrid. E pelo nosso Brasil aí, eu falei de Vinícius Júnior ali como artilheiro, que também pode se destacar. Espero que tenha na seleção o mesmo nível de atuação que tem pelo Real Madrid. E posso falar aí também sobre Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League, perdendo apenas para o Haaland. Haaland 27 gols, ele 22. Sensacional. E o Danilo, volante, 9 gols. Desses 9 gols, 2 pela seleção brasileira. Ele que, para mim, meus 2 volantes titulares, Casemiro e Bruno Guimarães. Mas se tirar o Bruno Guimarães e botar o Danilo, para mim não será surpresa. Tá jogando muita bola. Amigos, assim, analisando pelo que falaram ali, também tinha ali sobre quais seleções podem ser pode vir a decepcionar. Falaram sobre Bélgica, mas para mim Bélgica o fim aquele ciclo da geração vitoriosa já não esteve nem na última Copa, foi a Copa anterior, então não seria surpresa se fosse muito além. Falaram dos Estados Unidos por estar em casa, mas eu acho que a pressão desculpa, falaram dos Estados Unidos, aí eu concordo que a pressão por jogar em casa pode atrapalhar. E também porque eu não vejo uma seleção forte. E para mim, um dos que colocaram ali, eu concordo, é Portugal. Que vejo Portugal com uma seleção forte, uma seleção muito boa, só que de repente muito estrelismo pode atrapalhar, né? Portugal que além de CR7 tem João Félix, Bruno Fernandes, Pedro Neto, tem ali o Nuno Mendes, tem o jogador que era do City tá indo pro Barcelona agora, me perdoem, esqueci o nome dele. E então, assim, é uma seleção forte. E eu não acredito que vai ser uma seleção que jogue só pro Cristiano Ronaldo. Aquela coisa, ele merece ganhar a Copa do Mundo, então vamos jogar para ele. Acho que todo mundo ali vai brigar por si. Só que tem que ver até onde vão essa briga essa briga vai ser um tipo, um vai querer ajudar o outro, entendeu? Porque uma hora ou outra sabe que o estilismo puxa e espero que não se atrapalhe. Bernardo Silva, o nome do outro jogador lá que eu tinha me esquecido, perdão.
Então, assim, analisando desses times que eu falei, todos passam da primeira fase e depois dali, acho que Espanha e França, Portugal são os times que podem, que tem tudo para ir mais longe. Brasil, acho que independente, vai muito independente do adversário. Quanto mais o adversário, eu acredito que tem que pegar adversário forte. Pega um adversário forte, tu vai lá, bate de frente e ganha. Tua moral vai em cima. Próximo adversário, tu já chega com outro patamar. Ficar toda hora pegando um cara fraco, a hora que vem um forte, não vai estar preparado. E mata-mata é assim. Mata-mata, tem que estar com o nível lá em cima. E tem também a questão do Neymar. Se vai estar, até onde vai aguentar, o que vai poder fazer. Então, é muita coisa aí que vai estar em jogo. Na minha opinião, dos temas falados foi o que eu passei. Acho que só Portugal, pela expectativa que eu tenho, pode decepcionar. Porque assim, o Argentina, se não for campeão, tá tranquilo, a Argentina entra sem pressão, é a última campeã. França e Espanha, eu acredito que vão longe. E se não forem campeãs, para mim não será decepção. Boto elas ali pelo menos em semifinal, ou no até umas quartas. E no demais, é jogo a jogo pra gente vender. Mas a minha opinião sobre os detalhes, sobre os temas abordados são essas. Videozinho diferente aí que eu queria passar para vocês. Amanhã estarei de novo aí com meus vídeos de mercado da bola. Essa semana pretendo estar fazendo uma live aí pra gente conversar. Um papinho ao vivo aí de repente é mais atrativo, né? E para me entender mais um pouco aí do que vocês, torcedores, pensam. Então, era isso aí, amigão. Um grande abraço para todos vocês. Tamo junto. Não se esqueça de se inscrever, deixar like, curtir, comentar, compartilhar, beleza? Se inscreva no canal. Fui.